Boa tarde, estamos aqui de volta ao terceiro Salão do Livro Político, mais uma transmissão ao vivo nesse espaço aqui, que é uma parceria entre a Carta Capital e a Fundação Perseu Abramo. Eu recebo nesse momento a historiadora Adriana Gomes Santos, que vai participar daqui de uma mesa de discussão sobre a situação indígena, das tribos indígenas. Ela é autora, ela estuda esse tema e recentemente lançou um livro sobre o genocídio indígena em Roraima, certo? Isso. Durante o período da ditadura. E a gente vai tentar conversar um pouco aqui, Adriana. Eu começo já por esse ponto direto. Quer dizer, nós vivemos agora um outro momento de uma fase de muita violência no campo, aumento da violência do campo. Nós já tem dois genocídios, ou dois massacres recentemente relacionados a índios, conflitos crescentes, né? Que semelhança que você enxerga neste período agora com o que viveram os índios no período da ditadura? Então, o Estado brasileiro, ele na realidade tem contas pendentes com os povos indígenas, né? No período da ditadura militar, as empresas, pistoleiros, né, fazendeiros, grandes latifundiários cometiam extermínios, né, massacre junto a esses povos e nunca foram punidos e responsabilizados pelos crimes que cometeram. Hoje, na atualidade, a gente consegue perceber um mesmo processo, a continuidade do processo, e com um fortalecimento ainda maior desses grupos econômicos e políticos vinculados à bancada ruralista, né, que receberam ao longo dos anos, tanto na ditadura militar quanto depois nos governos democráticos, os benefícios do Estado brasileiro. Agora, essa ofensiva vai além desses conflitos abertos no campo, né? Tem a PEC 215 em tramitação, que é um risco. Se você pudesse explicar aqui para quem está nos acompanhando, quais são os riscos, quais são os problemas dessa PEC, o que elas trarão de implicação para os povos indígenas? Então, a PEC 215 é uma PEC reformulada no período da ditadura militar. Ela está há 17 anos no Congresso, né? Ela já foi aprovada na Câmara, né? E aí esses grupos ruralistas, eles traçam a perspectiva de aprovação dessa PEC. Se essa PEC for aprovada, cabe ao Legislativo a questão da homologação das terras indígenas. Isso quer dizer que um congresso que a gente vê hoje, né, que beneficia muito mais as empresas, né, do que a população e assim, isso traria consequências terríveis à questão da população indígena e quilombola em nosso país, né, que a gente vê aí que sofre uma violência continuada na atualidade. Obviamente, tanto os quilombolas como as populações indígenas, que, né, têm uma situação de maior fragilidade, até em questões de receita, de renda, de alcance e tal, ficam muito mais vulneráveis. Eu pergunto o seguinte: como elas estão se organizando? Como é que os povos indígenas estão se organizando nesse momento? Você vê algum tipo de reação? Que possibilidade eles têm de diálogo hoje na defesa dos seus interesses? Então, a gente percebe agora que os índios têm que traçar um processo de resistência muito maior. Eu acho que eles têm uma experiência histórica para fazer esse processo, mas eles não podem fazer isso juntos, né? Eu acho que a sociedade, de um modo geral, os trabalhadores têm que juntar força junto com essas comunidades indígenas para fazer um processo de resistência. Eu acredito, pelo menos no estado de Roraima, eu acredito que tem sim uma possibilidade de resistência, apesar, né, dos vários processos de desmonte dessas organizações indígenas, e acredito inclusive que os órgãos responsáveis por essas comunidades indígenas não estão prestando o devido apoio e a assistência necessária a essas comunidades, né? A gente teve recentemente esse entreveiro na FUNAI, no INCRA, né? O governo sempre tentando pensou em colocar um militar
na FUNAI e tal. Agora, os problemas também não vêm de agora, né? Mesmo no período Dilma e no período Lula, tiveram ali alguns momentos de conflito, de diferença, né? Apesar também dos avanços que aconteceram, né? Isso, nós tivemos a homologação de algumas terras indígenas, né, e quilombolas, mas infelizmente nós tivemos no governo Dilma e Lula o maior índice de violência contra os povos indígenas. Então, você acredita que isso tem a ver com o fato de terem ocorrido mais homologações ou não? Eu acredito que tem a ver com o avanço dos grupos políticos da bancada ruralista. Eu acredito que os benefícios que eles têm ganhado, a aquisição de territórios, né, a implementação de uma política que garante benefícios a esses grupos, uma economia baseada na agroexportação, isso tem fortalecido a violência contra a população do campo. Eu acho que esse fator econômico ele é preponderante para o aumento da violência no campo. Adriana, os estudos sobre os efeitos da ditadura, quer dizer, a violência da ditadura contra os indígenas, eles são muito mais recentes, né? São relativamente recentes. Por que você acha que essa história ficou por tanto tempo escondida, sendo que, na verdade, desde o fim da ditadura, desde a chamada reabertura, tenta-se também, não com muito sucesso, explicar, entender melhor a história, o que aconteceu com as comissões da verdade e tudo mais, mas a história do que aconteceu com os índios, ele é um estudo muito mais recente. Por que essa história ficou escondida por tanto tempo? Tem a ver com uma série de fatores, mas eu acredito que tem um fator principal e eu vou ser bem direta. As mesmas pessoas que estavam durante a ditadura militar, diante dos órgãos, eram responsáveis por grupos econômicos, tinham empresas, são latifundiários, elas ainda estão aí, né? Então, é complicado, então, nessa situação do Estado, ele não colocou em xeque essas pessoas. Por exemplo, o Romero Jucá foi o presidente da FUNAI durante a maior invasão garimpeira dentro da reserva Yanomami, onde exterminou uma infinidade de indígenas que, se a gente disser que tem uma quantidade exata, a gente vai estar dizendo uma inverdade, porque a gente não sabe nem a quantidade de mortos que estiveram ali, tanto do contato quanto do conflito com os garimpeiros, com os fazendeiros. E a continuidade desse processo ainda está aí, porque o Romero Jucá ainda é senador em Roraima, ainda tem o controle de algumas questões ainda no país. A gente vê aí que ele está sendo citado na Lava Jato. No Senado, do governo. Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Então, assim, tocar nesse ponto é tocar numa ferida que o Estado brasileiro, os governos não conseguiram fazer. Então, assim, a questão indígena perpassa um pouco por esse processo dessas alianças políticas com esses grupos econômicos. A gente teve recentemente mais uma manifestação indígena em Brasília, um grupo organizado e tal. Você acredita que, de certa forma, também, apesar de todos os problemas, os povos indígenas estão mais organizados hoje, são mais capazes de articular um movimento político ou de tentar ter uma voz nessa discussão sobre o Brasil ou não? Eu acredito que hoje, por conta da experiência histórica que eles tiveram, eu acho que é possível. O que a gente vê é que durante a ditadura civil-militar, eles tinham uma aliança com a questão das ONGs, com a questão até da igreja, né? Quando a igreja muda sua posição na década de 70, ajuda um pouco o processo de organização desses povos, né? E hoje eles têm uma experiência histórica que permite ir além. E aí eu acredito um pouco nesse processo de que é possível ir além. Agora, não dá para ir sozinho. Eu acho que é necessário se aliar com a sociedade como um todo, trabalhadores, fazer um campo de unidade para essa resistência frente a esse processo de retirada de direitos. Agora, pelo cenário que se desenha aí, a gente pode esperar um caldeirão maior, né? Mais conflito, é o que se desenha, né? Isso. Com uma instabilidade política, eu acredito que tem... Eu acredito assim, que apesar da
complexidade do processo que a gente vive hoje, mas com uma instabilidade política que a gente tem, é possível avançar mais na exigência por direito dos povos indígenas, especialmente quando a gente olha para alguns movimentos que houveram na América Latina, como o caso do Equador. Foi num processo de instabilidade política que eles conseguiram avançar na pauta e na luta pelos seus direitos. Não foi dentro de uma instabilidade política. Eu acho que é possível hoje, frente a essa instabilidade, a gente, enquanto trabalhador desse país, negros, indígenas, reivindicar por mais direitos e conseguir avançar nesse processo, né? Tá certo. Adriana, eu agradeço muito. A gente recebeu aqui a historiadora Adriana Gomes Santos. Ela participa de uns debates aqui do Salão do Livro Político, que continua até amanhã. Lembrando que a gente está nesse espaço aqui, dividido Carta Capital, Fundação Perseu Abramo. A gente ainda vai trazer outros entrevistados hoje, amanhã também ao longo do dia. E a gente vai encerrar amanhã, às 7 da noite, com o Ciro Gomes, presidenciável, ex-ministro. Adriana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, o espaço, agradeço. Agradeço o espaço e estou à disposição. Obrigado.